Existem 4 pilares da persuasão e esse vídeo é de introdução a esses 4 princípios básicos que depois a gente vai desfragmentar. Aproximação, intensidade, duração e constância. Eles em comum, em comunhão, você sempre vai alcançar o resultado que você quer. E a partir de agora, vamos destrinchar um por um. Aproximação. A aproximação tem a ver com a prosêmica. E o que é essa questão da prosêmica? Pensa na palavra intimidade ou intimidação. Ela vem do mesmo princípio, né? Intimidade, intimidação, íntimos, está próximo, está íntimo de alguma forma, mas você tem uma aproximação. Literalmente, então, quão perto uma pessoa pode chegar da outra é uma aproximação. E existem como fazer isso até no mundo virtual, mas a gente vai desenrolando isso ao longo dos vídeos. Essa aproximação, ela tem alguns passos, etapas de toques físicos que vão ser vistos um pouco mais à frente. Nós temos literalmente a aproximação, mas temos o quão próximo uma pessoa. Não, ele é bem próximo de mim, eu tenho uma certa intimidade com ele. É uma aproximação ainda que virtual. No toque físico, que a gente vai ver mais tarde como uma das 5 formas de afeto, mas vai ser na próxima etapa, o toque no ombro, no rosto, em algumas partes do corpo especificamente, eles são tão eficazes que algumas pessoas, por exemplo, que trabalham com a parte de estética, chegam a oferecer cortesias de limpeza de pele para ter o toque, o contato com aquela pessoa. Não somente esse critério vai ser atendido, mas como outros, como a duração, a constância e a intensidade nesse mesmo exemplo, mas que nós vamos ver categoricamente vídeo por vídeo. A aproximação tem a ver com a prosêmica, é literal, mas tem a ver com intimidade e com a intimidade. Vamos falar de duração. Vamos deixar a intensidade para o final, a fim de que você possa entender o conjunto formado. Dei um exemplo prático agora há pouco sobre a pessoa chamar para poder ter o toque, né? Aquilo vai ter um tempo. A duração tem a ver com o tempo que eu disponho para estar com alguém. Literalmente. Quanto tempo eu vou ficar com aquela pessoa? Este tempo de duração precisa, em teoria, ser prolongado. A exceção vai ser quando a gente vai falar da constância, que é o próximo bloco. Aí você vai entender que isso não precisa ser algo tão duradouro. Ok. A duração faz com que, como a gente falou anteriormente, chamamos uma pessoa para poder ter o toque, ter aquele contato. Aquilo vai durar 1 hora, 1h15, outros cenários vão ser colocados juntos com esse. Constância. A constância vai estar relacionada diretamente ao mecanismo que eu crio para manter contato com essa pessoa de forma constante. Distante ou não, a constância ela é extremamente importante. Falei antes da duração e deixei essa etapa da constância para explicar o seguinte. Se eu só posso ter poucos momentos de duração com aquela pessoa, eu preciso que seja recorrente. Não importa se vai ser pelo telefone, se vai ser fazendo a pessoa interagir comigo, como algumas pessoas você acha que é aleatório, eles colocam lá perguntando sua cor preferida. Aleatório, alguém vai interagir. Aconteceu uma interação. A prosêmica começou a acontecer ainda aqui no virtual. Um pequeno tempo de duração, mas você tem constância, está aparecendo o tempo todo, está conversando com aquela pessoa o tempo inteiro. Você não precisa aumentar tanto o tempo de duração quando a constância é alta. Porém, se a constância for baixa, você acaba aumentando o tempo de duração. De vez em quando comento sobre algumas coisas pessoais, dizendo que quando eu estou com pacientes que eu vejo poucas vezes, que é quinzenal, eu deixo passar do tempo de propósito. Mas é por isso, porque minha duração vai ter que compensar a falta de constância. Eu não deixo passar 72 horas sem ter algum contato com aquela pessoa. Alguns livros que falam desse assunto vão dizer que depois de 72 horas aquele contato se torna um contato frio. O que vai fazer um contato ser quente é a constância. Essa etapa toma mais tempo de vídeo justamente por isso. A constância faz com que eu pense o seguinte, um contato frio é um contato que eu ou não estou sendo constante com ele ou nem conheço. Um contato morno eu até conheço, de vez em quando falo, mas ele passou daquele prazo de validade. Um contato quente é um contato que eu permaneço com um nível de constância muito alto. Independente dos outros critérios serem atendidos, nós vamos avaliar frio, morno e quente por esses critérios. As exceções da regra, cabe à sua interpretação de não engessar essas regras. A constância faz com que um paciente que eu já estou com ele mais de 2 vezes por semana, eu só cumpra aquela tabela de horários que precisa cumprir, sem ficar forçando muito a barra para poder aumentar o tempo de duração. Óbvio, estou dando um exemplo meu,
Isso serve para venda, isso serve para uma pessoa que você quer se relacionar, isso serve para qualquer ocasião que você precise atender o critério da constância. Até mesmo para você convencer uma pessoa de uma ideia, para entrar no aplicativo com você, ou para poder começar junto um projeto. Intensidade. A intensidade é o mais importante de todos os 4 pilares. Nós vamos ter ali gatilhos de gratidão, reciprocidade, história, procedência, identificação, um monte de gatilhos dentro desse gatilho que vai tomar o mais importante de todos os fatores. Se eu começo a contar a minha história, dizendo sobre onde eu nasci, onde fui criado, o que eu me tornei, esse gatilho é a minha história. Mas quando eu falo da minha formação, eu estou falando da minha procedência. Só que quando eu começo a fazer isso, e começo a fazer você interagir comigo, você vai se identificar. Veja como todos são muito próximos. A história, a procedência, a identificação são coisas distintas, mas elas são tão próximas que elas se confundem entre si. Como eu disse lá no começo, quando eu falei da aproximação e dei o exemplo da pessoa para fazer a limpeza de pele, mas você tem que pegar o princípio básico daquilo. Nós vemos isso também em lugares que te dão cortesia para entrar em alguns shows, ou que literalmente lhe dão um vendedor te dá algo na sua mão para que você possa ficar, ou então te dá aqueles amendoins experimentais. Tudo isso é proposital para acionar um gatilho de gratidão. E se aciona também da reciprocidade. Ele fez algo por mim, eu quero fazer algo de volta. Então nessa escalonagem, se eu cumpro essa intensidade entre gratidão, reciprocidade, história, procedência, identificação, o mais natural possível, esse cenário se modifica. E aí eu alcanço esse gatilho. Veja, no conjunto, nós temos os 4 gatilhos, que eu vou agora fazer um resumo dos 4 no próximo vídeo. Então, se você consegue ser constante com uma pessoa, ter um tempo de duração razoável, ser intenso e muito próximo, automaticamente você consegue manter os 4 pilares. Se você prestar bem atenção no ciclo de sua amizade, você vai perceber que todos eles, intuitivo ou proposital, fizeram com você e você fez com a pessoa. E por isso tem um contato muito quente. Por isso, um grau de assertividade de um para o outro muito maior quando alguém lhe pede algo ou quando você pede.